Então, boa noite, irmãos. Nós louvamos a Deus por mais uma oportunidade de estar na sua casa. Nós tivemos pela manhã tratando desse assunto, a voz de Deus, impedimentos e como ouvi-la. Então, essa é a parte 2. Mas ainda, dentro desse tempo, eu gostaria de dar um aviso. A partir do próximo domingo, nós vamos voltar a um antigo tempo de culto no domingo. Nós, no passado, juntávamos a escola dominical à tarde e ligávamos a escola dominical ao culto. Então, a partir do próximo domingo, nós não vamos ter escola dominical pela manhã, e a escola dominical, ela passa para a tarde, vai de 4 às 6, e o culto de 6 às 8. Na realidade, é uma experiência que nós já tivemos. E, atendendo às solicitações, nós vamos voltar. Então, lembrando que ninguém tem desculpa de faltar. Nós vamos vir uma vez no domingo, 4 horas da tarde, temos a classe onde você pode interagir no estudo bíblico e depois, então, culto de adoração, oração e mais mensagem. Então, meus queridos, pela manhã nós falamos sobre a voz de Deus. O que é a voz de Deus? Como é que alguém é impedido de ouvir a voz de Deus? Nós começamos confrontando o que aconteceu lá no Jardim do Éden, onde é dito que Adão e Eva ouviram a voz de Deus e, em vez de seguirem, eles fugiram, eles se esconderam. E desde a queda, as pessoas têm fugido de ouvir a voz de Deus, têm se escondido de ouvir a palavra de Deus, têm procurado substitutos para a palavra de Deus. Porém, nada substitui a palavra de Deus. Qualquer substituto para a palavra de Deus é um simulacro, é algo falso, é algo que vai destruir. As pessoas, especialmente na sociedade pós-iluminista, eles abandonaram a voz de Deus, o conselho de Deus, pelos conselhos da psicologia, da filosofia, da sociologia, da antropologia e outras ditas ciências humanas que pretendem ser uma voz que consola, uma voz que dá sentido à vida. E a maioria procura vozes, não importa, procura vozes, mesmo que sejam vozes ridículas. Querem, quando elas se sentem, as pessoas se sentem confusas, quando elas se sentem perdidas, então elas correm atrás de conselheiros humanistas, especialmente a psicologia. Essas ciências humanistas, elas foram criadas para substituir a Bíblia. São vozes dissonantes, discordantes da Bíblia, por isso que não funcionam. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos, pelo governo dos Estados Unidos, para saber se o aconselhamento psicológico de milhares, se não milhões de americanos perturbados, confusos, que sofriam um estranhamento de uma sociedade caótica, conflitual, uma sociedade de relacionamentos líquidos, liquefeitos, relacionamentos que não perduram e que deixam
há marcas dolorosas na alma, confusão no espírito. Então, essas pessoas perturbadas, elas procuram, até como tinha na década de 70, quando acontecia alguma coisa estranha, procuravam os caça-fantasmas, os bruxos, os astrólogos, mas o usual era buscar o psicólogo, o psiquiatra, o cientista, dito cientista humano. E muita gente foi atrás de receber orientação, luz, consolo desses especialistas. Porém, o governo americano, depois de examinar milhares de casos, descobriu que a psicologia não estava ajudando ninguém. Que em muitos casos ela estava prejudicando as pessoas. E pasmem, a maioria das pessoas que acabavam resolvendo seus problemas psicológicos não tinha nada a ver com o psicólogo, o terapeuta psicológico que ela frequentou. Foi simplesmente uma conversa que ela teve com um parente, com um amigo. Especialmente uma conversão espiritual. Ou seja, a Bíblia disse que a humanidade iria se cansar dos seus conselhos. Está lá em Provérbios. Por que ia se cansar dos seus conselhos? Porque Deus já disse que os conselhos dos seres humanos são vãos, são inúteis para tratar da alma. O único manual para tratar realmente da alma é a Bíblia Sagrada. Aqui tem os verdadeiros consolos. Só a palavra de Deus traz verdadeira paz. Paz de espírito, tranquilidade de alma. Então, nesse slide aí do PowerPoint, lembra que de manhã eu tentei usar o OBS, que o meu genro tinha me dado umas instruções e eu não consegui fazê-lo operacionar. Porque ele mostra o slide e mostra o pregador. Então eu estou usando aqui o PowerPoint, que também mostra o pregador e o slide, só que essa função também não está funcionando no PowerPoint. Então eu vou estudar mais a coisa. Por enquanto você vai ter acesso ao áudio e ao slide. A voz de Deus, ela é importante. Será que existem substitutos à altura da voz de Deus? Falamos de manhã que Deus é o único Deus que realmente se comunica, que fala. Que ele começou a criação falando. Fiat lux. A palavra do latim para faça-se a luz. Então ele foi, faça, haja, aconteça, e as coisas foram acontecendo. Então a palavra de Deus é inexorável, inefável, ela se cumpre. O profeta, lá no profeta Isaías, ele diz que tem os meus pensamentos com os dos homens. Os pensamentos, as vozes humanas são rasteiras. Elas funcionam setorizadamente, por algum momento, circunstancialmente, mas não de modo real, não ajudam de forma permanente. Deus diz, meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Os meus caminhos são mais elevados do que os vossos, ou seja, a palavra que sai de mim não volta vazia. A palavra do psicólogo, do filósofo, do cientista humano volta vazia. Dá como resposta zero para aquilo que se pretende. Em uma linguagem binária de computador, dá resposta vazia. Deus diz, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará vazia. Porém, Deus tem se revelado, pelo menos, de duas maneiras. E você tem aí no slide, na revelação geral. Ou seja, na natureza.
silenciosamente, através das coisas que foram criadas. Então, essa revelação é contínua. Desde que Deus fez a criação, Deus está se revelando a todo momento. E então ele deu uma revelação especial, na qual ele fala audivelmente, ele fala de várias maneiras. E finalmente ele cristalizou tudo que ele tinha para falar à humanidade no que é chamado de cânon, na vara de medir, no cano bíblico, que vai de Gênesis a Apocalipse. E essa revelação não é contínua. Depois do Apocalipse, ele não está escrevendo mais nada para a humanidade. Deus não está mais mandando anjos. Deus não tem mais profetas com revelações novas, apóstolos com revelações novas. Embora vários movimentos, como os adventistas do sétimo dia, os mormons, os pentecostais, diz que Deus tem profetas dando novas revelações além da Bíblia. Isso é verdade? Eu posso escutar a voz de Deus através dos profetas, dos testemunhos de Jeová, dos adventistas do sétimo dia, com Ellen White, os profetas da igreja Mormon, Joseph Smith, e outros líderes daquela seita. Eu posso ouvir a voz de Deus através dos profetas pentecostais, como alguns dizem que vêm anjos, conversam com Cristo, que vão para o inferno e traz uma revelação de como é o inferno, que vão para o céu e traz uma revelação. Nós vamos ver que o diabo fará tudo para que nós confundamos vozes falsas de Deus com a voz de Deus. Deus tinha falado uma coisa para o primeiro casal. E a voz de Deus ecoava dentro de Eva, quando Deus perguntou a ela: e aí, vocês estão livres para fazer o que quiserem aqui no jardim? Ela disse: não, Deus disse assim, assim, assado. A voz de Deus estava dentro dela. Porém, uma outra voz, substituindo a de Deus, disse para ela: não é bem assim. Então, qualquer voz que tenta substituir a de Deus é a voz de Satanás, disfarçado de anjo de luz, de especialista, de profeta moderno e contemporâneo. Essa semana mesmo eu vi lá um cara no YouTube dizendo: irmãos, eu recebi uma revelação de Deus e que nesse ano você vai receber a bênção. Isso é verdade? Nós, domingo passado, vimos sobre o evangelho do arrepender-se. E só poderá haver verdadeiro arrependimento se a alma for convencida do seu erro através da voz de Deus. Ela só vai realmente ser salva se ela ouvir a voz do evangelho. O apóstolo Paulo deixa claro: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Não é palavra de profeta. Não é como os próprios pentecostais chamam, profetada. Porque todo dia é tanta profecia que eles mesmos dizem: isso é uma profetada, isso é um falso profeta. Agora, na eleição, quantos profetas pentecostais não disseram que o Bolsonaro ia ganhar de primeira, ia ganhar no primeiro turno, não ganhou? Ia ganhar no segundo turno, não ganhou? Pode ser que aconteça alguma coisa, mas que não vai ser cumprimento dessas profetadas. Então, pela manhã, nós vimos que desde a criação Deus fala. Gênesis 3:8 diz: e ouviram a voz do Senhor Deus, em lugar de escutar, esconderam-se. Porém, Jesus Cristo veio, e ele disse em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, diz que a ovelha só reconhece a voz do pastor. Ela não reconhece a do falso pastor. As minhas ovelhas conhecem a minha voz.
E Deus diz, eu as conheço. Uma característica delas, elas ouvem e seguem, ouvem e seguem. Quem não é ovelha, ouve e se esconde. Quem não é ovelha, quem é bode. Quem é ovelha, ouve e segue. Então nós vimos isso aí, ouviram a voz do Senhor. Agora, continuando a responder aquela pergunta feita de manhã, o que é a voz de Deus? É a voz dos religiosos? Muitos católicos disseram que Maria apareceu em Lourdes, em Fátima, são lugares. Lourdes, Fátima e outros lugares e que Maria falou. E que é a voz de Deus. Não, não é. Deus não manda esperar nenhuma aparição de Maria falando nada. O que é a voz de Deus? Pergunta, existem novas revelações além da Bíblia nos dias atuais? Eu quero dizer para vocês que há uns 20 anos atrás eu li que estatisticamente cada dia são criadas 1000 novas denominações pentecostais, cada uma mais ridícula e afastada da Bíblia do que a outra, por conta de novas revelações, novas unções, novas inspirações fora da Bíblia. Então, o que revelações fora da Bíblia é boa em criar é seita. É crente ridículo. É toda espécie de religiosidade que beira ao absurdo. Tem um monte de vídeo na internet mostrando isso. Então, como é que Deus se revela? Como é que Deus fala através da história? Nós já vimos na revelação geral. Caladinho. Então aqui diz sem palavras, sem fala. Deus está falando quando o sol nasce e cruza a abóbada celeste e vai até o outro lado. Isso de uma forma sincrônica. Isso todo dia, sem aumentar um minuto ou diminuir um minuto. Se ele fizer isso, a terra, se a noite for um pouquinho maior, a terra congela. Se o dia for um pouquinho maior, a terra pega fogo. Então aqui as vozes de Deus, através da lua, numa distância ideal, se aproximar as luas, os mares invadem as cidades. Se afastar, então você nota que há um ajuste fino em toda a natureza que grita, que é evidente, que é prima facie, que está na cara. Quando você vê um ninho, você não imagina que o passarinho foi criado por causa do ninho, mas que o ninho foi criado por causa do passarinho. Quando você vê toda essa terra, toda a terra ela foi criada por causa do homem. E nenhum nem outro, nem a terra que foi criada para o homem, nem o homem que foi criado para a terra, criaram-se a si próprio. Assim como você não imagina que aquele ninhozinho fez a si próprio, um ser teve de fazê-lo. Então, todo esse mundo aqui imprime um Criador. Não com a inteligência de um passarinho que faz um ninho. Que, na verdade, o passarinho não tem inteligência. Ele tem um instinto que ele sempre vai fazer aquele ninhozinho, João de Barro, sempre fazer a casinha dele de barro, sem nunca melhorar. O homem, sim, tem inteligência. Ele começou com casa de barro, hoje ele faz arranha-céus, do dia para a noite. Nós tivemos prédios sendo levantados aqui próximo dentro de 6 meses. Então, Deus fala no desabrochar da flor,
no nascimento de uma criança. São muitas falas, são muitas vozes, por isso que quando nós vamos para Romanos 1, Deus diz, vamos ler juntos? Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, indesculpáveis. Deus está dizendo. Eu não preciso dizer nada para vocês entenderem que isso aqui é produto de um Criador. Vocês estão indesculpáveis. A minha voz ecoa em todo o cosmos. E são muitas vozes. As vozes da lei da química, da física, da aerodinâmica, as leis biológicas, as leis da astronomia. Não são muitas vozes dizendo há um Deus. Um Deus que fala primariamente sem precisar dizer nada. Ele fala. Em Atos 14 a 17, está escrito, ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram seus vestidos e saltaram para o meio da multidão clamando. Lembra? Queriam adorá-los como se fossem deuses. Então, Barnabé e Paulo disseram, varões, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ou ídolos ao Deus vivo, que fez os céus e a terra e o mar e tudo quanto há neles. Então, essa é a voz da Bíblia, a voz de Deus, que Deus é o Criador, é um Deus que fala. E eles continuam dizendo, o qual, esse que criou céus e terra, o qual nos tempos passados deixou andar todas as gentes em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Então ele fala aqui da regularidade, do suprimento para a vida humana, dando chuvas, dando frutuosidade nos alimentos, toda, vamos dizer assim, toda a engenharia alimentar que envolve todas as vitaminas, sais minerais, tudo feito numa proporção para manter a vida, é um grito, é voz de Deus. Tudo que na ciência é ciência correta, comprovada, é a voz silenciosa de Deus, porque não tem verdade que não venha de Deus. Então, como Deus se revela ou fala através da história, além dessa voz silenciosa da natureza? O autor aos Hebreus disse que Deus fala de várias maneiras. E uma das maneiras, ele decidiu pôr por escrito, preto no branco, para que ninguém dissesse, olha, pela natureza dá para saber que tem um Deus, mas não dá para saber exatamente o que ele quer. Então, Deus escreveu, olha o que está dito em 2 Timóteo 3, devo permanecer na palavra dos profetas, de plantão, esses que ficam dizendo que vai acontecer ou deixar de acontecer. Aí o apóstolo Paulo diz claramente, olha o que ele diz, toda a escritura divinamente inspirada. Então Paulo, na época dele, ele já está dizendo, é a revelação de Deus escrita, especial, que é normativa, que é final,
Toda a Escritura, ela inteirinha. Aqui é o cânon bíblico. A palavra cânon, de canê, do grego, era uma vara que era usada para medir tecido, medir terreno, entendeu? Então ele disse, se você quer medir a sua vida, se você quer dimensionar sua existência, seus assuntos, suas questões, o aferidor é a palavra escrita. Você não tem de ficar procurando revelação de irmão A, de irmã B, de profeta A, de profeta B. Toda a Escritura é divinamente inspirada, é proveitosa. Para que ela serve? Para que a Bíblia serve? Se fosse para se orientar por profetas, Deus não tinha dado a Bíblia. Ele diz, toda a Escritura é proveitosa para ensinar. Todo o ensino que eu preciso está aqui. Para redarguir, toda a repreensão que eu preciso está aqui. Isso aqui é a suficiência da Bíblia. Toda a correção, a maneira de corrigir coisa errada na minha vida está aqui. Para instruir a injustiça, é para ter uma vida coerente com Deus. Uma vida boa, justa e santa e abençoada, eu só preciso da Bíblia. Então ele ainda diz mais, qual é o resultado se eu adotar somente a Bíblia, só e somente só a Bíblia, como a luz que guia meu caminho, a lâmpada que guia os meus passos. Ele diz, para que o homem de Deus seja perfeito, teleios, completo, plenamente maduro, homem completo, pessoa completa e perfeitamente instruído, com perfeita sabedoria para toda boa obra. Quando ele acorda, ele procura esses pensamentos. Nós estamos falando da voz de Deus. Você dá valor à voz de Deus? Quando é que você se levanta, você vai para o WhatsApp. E não é para ouvir a Bíblia. Que lá tem não só o texto bíblico, mas você pode ouvir o texto da Bíblia. Você vai saber da última notícia sobre as manifestações, sobre a transição do governo. Você abre a televisão para saber as últimas da Copa. Quando você está perturbado, confuso, quando ocorre aquele estranhamento na sua vida. Sabe o que é estranhamento? É que de repente tudo se torna confuso, estranho, e você entra em parafuso, você não sabe o que fazer da vida. Onde é que você procura consolo? Infelizmente, a maioria dos cristãos vão atrás do psicólogo. E o psicólogo acaba dando maus conselhos para ele, ou então o psiquiatra entope ele de psicotrópico, deixando ele dependente quimicamente de drogas lícitas, entre aspas, mas que alguns chamam morte em vida. Alguns chamam a psiquiatria de a indústria da morte. E é um monte de especialistas e de psiquiatras que de repente caíram na real. Nós não temos como ajudar realmente as pessoas, seguindo meramente aquela mecânica de um ser humano sem alma, sem espírito, sem moralidade, sem levar em conta o fator moral. Nos Estados Unidos, uma grande parte dos psicólogos deixaram o modelo médico do Freud, que diz que inventaram um monte de doença mental, chamado até o mito, a mentira da doença mental. O cara passa a se comportar de modo errado, revoltado, deprimido, ansioso, aí chama de doença. Não, é mau comportamento mesmo. É birra de adulto. É falta de fé em Deus. O Lutero dizia que onde eu me sinto mais perturbado é quando eu me afasto de Deus. E ele vivia estudando teologia, pregando, ensinando, mas afastado de Deus. Uma pessoa pode se afastar de Deus indo todo dia para a igreja, sendo pastor, sendo missionário.
Não tenho tempo para ouvir Deus. Onde é que está o nosso real consolo? Vamos ler 2 Coríntios 1, de 3 a 5. Leiam comigo, vamos lá, usa a voz aí. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação, porque nós mesmos somos consolados de Deus. Então, se Paulo vivesse hoje, olha, não vai atrás do psicólogo, vai atrás de Deus, vai atrás das consolações de Deus. Deus é o Deus de toda consolação. Não tem um problema que você enfrente que Deus não dê a consolação. Eu fui fazer uma conferência em um dos estados brasileiros, foi até no Rio Grande do Norte. Aí cheguei lá, o pastor disse, tem uma irmã aqui que está com 6 meses em depressão, ela não sai de casa, ela não quer comer, deixou de trabalhar, ela desistiu de viver, porque o marido morreu, a bateria dela arriou. E todo mundo bajulando a irmãzinha está doente, dodóizinho. Aí me levaram para fazer uma visita a ela. Eu digo, irmã, só me permita eu ser bem honesto com a senhora? Permito. A sua depressão é pecado. Em lugar da senhora agradecer pelos anos que teve o bom marido que a senhora tem, é tão bom que a senhora não quer mais viver depois da morte dele, em lugar da senhora agradecer pelo tempo que a senhora viveu com ele, a senhora desistiu de viver, decidiu não ir mais para a igreja, ajudar as pessoas, servir a Deus. Irmão, o que Deus diz é que a senhora está em pecado, sim, a senhora não está doente, não. Se levante dessa cama. E assim eu tenho ajudado um monte de gente desenganada por psicólogo, por psiquiatra. Pare de ter peninha de você mesmo. Pare de se achar um coitadinho, uma coitadinha. Pare de achar que a vida é ruim só para você, é difícil só para você. Confie em Deus. Vá para as consolações de Deus. Em toda a tribulação, não importa o problema, Deus tem consolação para você. Ainda Paulo diz, porque como as aflições de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Se eu tenho Cristo, eu não preciso de psicotrópico. Agora, se eu não quero confiar nessas consolações, então eu preciso ser entupido de droga. Em 2 Pedro 1, 2 a 5, olha o que é dito, o que Pedro diz. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder, o poder de Deus, nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, sua glória e poder, pelas quais a glória e poder de Deus, né? Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que através dessa glória e virtude, através dessas grandíssimas e preciosas promessas, eles fiquem participando da natureza divina. O crente passou a ter essa natureza divina, ele não é Deus, mas ele tem uma capacidade de enfrentar tudo. Por isso que a Bíblia diz que ele é mais do que vencedor. Para que fiqueis participando da natureza divina, havendo escapado das corrupções que pela concupiscência há no mundo. Aqui está dizendo que não tem um atalho, uma mania, uma depressão, uma ansiedade, um complexo, uma disfunção hormonal, psicológica, existencial, que eu não possa, que eu não tenha o recurso, a glória e o poder de Deus agindo em meu favor. Agora o diabo tenta esconder isso do crente. Você, na expressão antiga, você está ferrado, você não se levanta, você está lascado, bicho.
Mete o rabo entre as pernas e a cabeça num buraco, porque o teu fim é desgraça. E o que é que o crente responde para ele? Você que tem que meter o rabo entre as pernas, porque eu fui chamado para a glória e poder de Deus através de grandíssimas e preciosas promessas, para que eu não seja dominado pela corrupção, pelo mal. Em Cristo eu sou mais que vencedor. Aquele que deu seu Filho por mim, me dará juntamente com ele todas as coisas. Eu não preciso me abater diante de nada. Olha o que é dito. Agora, lembra que Paulo diz que esse consolo com que eu fui consolado, eu devo consolar outros? Quando o Edson veio para cá, o Edson estava deprimido, estava lá para baixo, não estava, Edson? E ele, através dessas ricas e preciosas promessas, ele se levantou, é o novo Edson. Está todo cheio de carne, né? Parece que tinham comido as carnes dele. Eu olhei para ele e disse, rapaz, eu conheci ele antes do problema, da tribulação grande. Aquele cara, atleta, todo cheinho, né? Todo bonito. Aí depois do problema, né? Que antes dele se converter a Cristo, eu olhei para ele, rapaz, que bicho que você que sugou tua vida. Aí o Edson se assombrou, porque o pessoal olhava e tinha pena e não dizia. Esse pastor, seja franco comigo. Diga para mim, o que é que o senhor está vendo? Diga, eu estou vendo um homem que foi comido por um morcego. Aí foi a partir daí que ele se voltou para Deus e se levantou, glória a Deus. E eu tenho visto ele levantando, consolando outras pessoas. Então, olha o que é dito aqui. Vamos ler juntamente comigo. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Então, que nós devemos nos enchermos da voz de Deus. E quando a minha voz sair, vai ser também voz de quem? De Deus. Habite ricamente essa palavra, porque ela vai dar toda a sabedoria que eu preciso para mim e para admoestar, para aconselhar outros. Por isso que quem é da igreja, quem é de Cristo, não precisa de conselheiro fora da fé bíblica. Olha o que é dito em Romanos 1, 15 e 17. Eu estou botando aqui, consolo em Deus ou na psicologia? Eu estou mostrando aqui que o nosso consolo está em Deus, não está na psicologia, não está na filosofia, não está na antropologia, não está na sociologia, não está nas ciências sociais, nas ciências humanas. Nosso consolo está em Deus, não está no homem. Olha que Paulo diz em Romanos 1, 15 a 17. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, as boas notícias, né? Que eu não preciso mais do consolo do mundo. Vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder, a dinamite de Deus, né? O poder de Deus para a salvação, para a solteria. Essa salvação aqui é a salvação em todos os aspectos. É a salvação mais completa que existe. Paulo, eu não me envergonho do Evangelho. Paulo apanhava, Paulo era preso, era dado como morto, mas ele continuava pregando esse Evangelho. Ele continuava ecoando a voz de Deus através do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Ele viu muita gente sendo salva, sendo liberta, gente que era presa das taras, das manias, de todas as aflições, e ele via essas almas sendo resgatadas. É o poder de Deus para todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois nesse Evangelho se descobre a justiça de Deus. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé.
Então, o que alimenta a alma do crente não são pílulas, não são comprimidos psicotrópicos, não são conselhos fajutos, porque a psicologia ela é egocêntrica, ela é voltada para o homem, é o que é chamado de aconselhamento centrado na pessoa. Na Bíblia, é aconselhamento centrado em Cristo, onde estão todas as ricas e preciosas promessas. Onde está o poder de Deus para levantar os mortos, para curar todas as feridas. O profeta Jeremias anunciava o perigo do consolo dos falsos profetas. Olha o que o profeta Jeremias diz. O povo de Israel, deixando de ouvir a voz de Deus para ouvir dos falsos profetas. Diz, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a avareza, a ganância material. E desde o profeta da época, até o sacerdote, cada um usa de falsidade. E esses profetas, olha o que é dito, e curam a ferida da filha do meu povo levianamente, superficialmente, mentirosamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. É essa a proposta dos especialistas do mundo. Eles prometem paz. Ah, você está perturbado? Você está sofrendo de estranhamento? Está tudo estranho na sua vida? Está tudo escuro? Vem que a gente dá paz para você. Só que já foi dito que a paz não vem em pílula. A paz não tem comprimido, não está na farmácia. Cristo avisa para o engano dos falsos profetas. É o maior perigo na face da terra é esse. Olha o que é dito. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos, essa expressão aqui, tenha extremo cuidado. O falso profeta é pior do que o vírus do Covid, do que o vírus da AIDS. O falso profeta é pior do que câncer, porque essas coisas destroem o corpo. Porém, o falso profeta é aquela voz de Satanás para te levar para o inferno. Olha que Cristo diz, acautelai-vos, tenha extremíssimo cuidado que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Muitos preferem ouvir a voz do falso profeta. Você vê quantos testemunhas de Jeová tem aí. A religião dos testemunhas de Jeová é uma falsa profecia, é um engano, é uma perversão do que a Bíblia diz. Os ensinos da Ellen G. White dos adventistas, uma falsa profetisa, é outra perversão da verdade. Esses profetas pentecostais que, em lugar de pregarem a Bíblia, vão pregar as visões e revelações deles, são piores do que o vírus do HIV. E um dia eles, que estão curando a ferida do meu povo, superficialmente, levianamente, a Bíblia diz que a eles está reservada a negritude das trevas, o lugar mais escuro do inferno. Aí se mas ele é um profeta, ele fala em nome de Jesus Cristo, só que Jesus Cristo disse que no juízo final dos que vão para o lago de fogo, para a negritude das trevas, eles muitos me dirão naquele dia, Senhor, nós não temos profetizado em teu nome, não temos feito milagres em teu nome, porque alguns dizem, não, mas esse profeta aí mostra sinais, mostra milagres. Cristo diz que vai ter um bando desses falsos profetas, condenados ao inferno. Exatamente porque em lugar de ecoarem a voz de Deus, serem apenas um eco, eles criam revelação. Enganarão a muitos. Em Efésios 4, 11 a 14, Paulo adverte a igreja. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos,
veja bem, através do pregador da sua igreja, dos professores bíblicos da sua igreja, Deus quer lhe aperfeiçoar. Deus quer lhe tornar maduro, perfeito, pela Bíblia. Para quê? Para a obra do ministério, para que você sirva a Deus. Quem ouve a voz de Deus tem alegria de trabalhar na casa de Deus. Para a edificação do corpo de Cristo. Diz que até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a ser varão perfeito. Lembra aquele que é perfeito porque é a ovelha que ouve a palavra e segue? Varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, o alvo é ser como Cristo foi. Só que ele adverte. Tem muito crente que nunca cresceu espiritualmente, tem 20 anos de crente, mas o Wesley que tem uns 2 anos, tem mais maturidade do que ele, sabe mais coisa da Bíblia do que ele, não cresceu. Aí fica pulando de igreja em igreja, de unção em unção, de revelação em revelação. Então Paulo diz, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina que é vento, é nada. Pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Olha, dá dor no coração quando eu abro naqueles pastores da Universal, da Mundial, da Igreja da Graça, se enganando, aqueles pilantras com história de água benzida, água consagrada, chave consagrado, oração no monte. Verdadeiros pilantras curando superficialmente, porque eles sentem alguma cura. Sentem, mas não é cura real. Teve um médico nos Estados Unidos que ele examinou mais de 1000 casos de curas pentecostais. E em todos eles houve fraude. A pessoa se sentiu curada, mas realmente não foi curada. Muitos deles eram declarados curados, 1 mês depois, 3 meses depois morriam. O câncer voltava. A maldição dos falsos mestres. Tem a maldição do falso profeta, que geralmente também é um falso mestre, um falso professor, e dos seus alunos, dos seus discípulos. Gálatas 1, 8 e 9. Vamos ler juntos. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja amaldiçoado. Assim como, de novo, aí Paulo repete no verso 9, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Ou seja, em Gálatas, Paulo fala da regra, do cano. Ele aqui resume esse cano como evangelho. Aquilo que ele falou, a escritura inspirada. Se alguém fala qualquer coisa além dessa escritura aqui, eu devo rejeitar peremptoriamente, radicalmente. Não quero saber. Eu tenho uma revelação que o Senhor me deu, ele apareceu no quarto e me deu uma revelação sobre a sua vida. Maldito, cara, tu és. Se tu me trouxesses um texto da Bíblia para me corrigir, eu aceitaria. Mas revelação de homem, não. E a Bíblia termina assim, colocando um feixe para não se acrescentar mais nada. João diz, nos últimos 3 versículos da Bíblia, ele diz, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, ou seja, o pacote está completo. Isso aqui é o ano 95 depois de Cristo, é o último livro da Bíblia a ser escrito. Lembra a vara de medir? Não tem aquele metro que é usado para comprar tecido? Ele tem o começo e tem o final. O começo daquele metro é Gênesis, o final é Apocalipse. Aqui, ó, um lacre, não bota mais nada. Também não tira, olha o que é dito. Porque ele testifica a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa,
Deus fará vir sobre ele as pragas, as maldições que estão escritas nesse livro, Apocalipse. São as maldições mais terríveis. O homem é incapaz de imaginar coisa pior. Versículo 19. Se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, lembra? A árvore da vida estava lá no jardim do Éden. Adão e Eva perderam da árvore da vida, porque eu acredito que posteriormente, quando eles passassem no teste, eles poderiam comer da árvore da vida, como nós vamos comer lá no céu. Então, novamente, a árvore da vida está sendo posta. Se você escuta a voz de Deus, você a escuta integralmente. As minhas ovelhas ouvem a minha voz inteira, toda a escritura, nem mais e nem menos. Se eu botar maldição, se eu tirar, perco a bênção. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, ou seja, vai perder o céu, que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo vem, é Jesus falando, amém, ora vem, Senhor Jesus. Para encerrar, atitudes para ouvir Deus falar, sem ser novas revelações. Abacuque nos dá uma ideia. O profeta Abacuque, no capítulo 2, 1 a 2, ele estava vivendo uma situação de estranhamento. Israel tinha se depravado. Deus estava anunciando que Nabucodonosor ia acabar com tudo, ia destruir Jerusalém, o templo, muitos iriam morrer, outros iam ser levados cativos. E ele estava perplexo, situação de estranhamento, de absurdidade. Como? Deus vai usar um ímpio que nem Nabucodonosor para punir seu povo? Então Deus vai até ele, não, te aquieta, escuta, espere, não fique tirando suas conclusões apressadas, escuta a minha voz, olha o que é dito. Olha o que o Abacuque diz, é a atitude nossa. Ele diz, sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei. Nós estamos numa situação de estranhamento no Brasil, de caos constitucional, institucional. O que é que eu devo fazer? Sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo, para escutar Deus, né? E o que eu responderei ao que Deus falar, quando eu for arguido, interpelado por Deus. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Aqui você tem a criação do outdoor. Para encerrar, então, 4 coisas que você tem aí em Abacuque. Primeiro, se eu quero ouvir a voz de Deus, eu devo ficar aguardando, de modo quieto e calmo, porque ele estava perturbado. A gente fica perturbado no meio da tribulação, da dificuldade, do estranhamento. Ele disse, sossega, Leandro. Na calma, tranquilo, espera. Segunda coisa, fica vigiando para ver o que Deus está fazendo e vai fazer. Lembra que ele fala no silêncio? Na circunstância. Terceira coisa, ouvir a voz da consciência iluminada pelo Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo está me levando a lembrar do que eu já sei sobre Deus e a Bíblia? Quarta coisa, ter um diário para anotar os ensinos que vieram dos tempos tranquilos com Deus. É muito importante, todo crente ter um diário pessoal. Primeiro passo, você se aquietou, sua alma chegou. Você decidiu agora que vai esperar sem perturbação. Você vai ficar esperando o que o Espírito vai colocar na sua mente. Que não é nova revelação, é a iluminação da palavra que já está lá dentro. E anota o que saiu daí. Conclusão, só os que ouvem a voz de Deus estarão seguros. Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem e nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará da minha mão.
A salvação vem pelo ouvir, Paulo diz. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Portanto, a sabedoria vem por ouvir a Deus, ouvir os conselhos de Deus, ouvir aos pastores. Se o seu pastor prega a palavra, escute a ele. Então, nós vamos encerrar com a oração. Vamos ficar de pé? E preparemos para dar esses passos. Sosseguemos a nossa alma. Perturbação não ajuda ninguém. Agitação não ajuda ninguém. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esse tempo aqui. Obrigado pela tua voz ouvida, pela explicação da tua palavra. Nos ajuda a quietar a nossa alma, a esperarmos em ti, a aprendermos com a luz que o Senhor colocou dentro de nós. Obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém.